que corre, tudo bom com vocês? Amanda Pila na área de novo, e hoje com um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, porque hoje a gente vai entrevistar alguém que todo mundo que acompanha o universo de eventos, de corrida e coisas relacionadas à divulgação de produtos, de tênis, essa coisa toda que a gente ama, você já deve ter ouvido falar nele, ou talvez não nele, mas na agência dele. Estamos aqui com nada mais nada menos, Cado Santos, da Milk. Bem-vindo, Cado. Muito bom você estar por aqui. E para começar logo, vamos se apresentar. Apresente-se para o público do E aí, bora correr? E conta para a gente um pouquinho sobre você. Legal, mano. Um prazer estar aqui. Acho sempre divertido participar de papos assim e poder contar um pouquinho e até poder saber um pouco, né? Porque, enfim, é divertido. É divertido falar sobre... Eu acho que a gente que trabalha com corrida, a gente tem o melhor emprego do mundo, né? Porque a gente conseguiu unir o que a gente curte com trabalho. Então, eu só agradeço todo dia de poder trabalhar com isso e poder fazer reunião no Parque do Ibirapuera correndo. Eu fico imaginando como deve ser trabalhar na Milk, né? Porque você trabalhar numa agência que trabalha diretamente com esporte e, de repente, o esporte que você pratica deve ser uma coisa sensacional. Assim, é menos sensacional do que as pessoas acham. Não deve ter uns perrengues, né? Não, é legal. É bem legal trabalhar aqui, mas assim... Mas a galera acha que... Não, vou trabalhar na Milk, vou participar de todos os eventos, vou ganhar um monte de produto. Assim, a gente até participa dos eventos, só que a gente participa dos eventos trabalhando. Trabalhando. É uma história um pouquinho diferente. Bom, eu sou o Cado, eu tenho 49 anos, eu montei a Milk há quase 19 anos. E eu acho que tem aquelas histórias, né, que a galera conta de como é que a corrida mudou a tua vida, né? E eu acho que a corrida mudou minha vida muito, tanto do lado pessoal quanto no lado profissional, porque quando a Milk nasceu não tinha nenhuma conexão com o esporte. Era uma agência convencional que vinha do universo de marketing direto, né? Que é o universo que sempre falou de mensuração de resultado, programa de relacionamento, programa de CRM, database marketing, retorno de investimento, ROI, KPI, toda coisa que a galera fala hoje. E quando eu montei a Milk, eu montei com essa ideia de ser uma agência de comunicação integrada. A gente costuma dizer que o nome Milk veio porque a gente falava que fazia comunicação integral, mas é mentira, né? Eu já falei isso um monte de vezes. O nome Milk veio porque eu achava o nome divertido, que ia dar para fazer um monte de coisa legal. E eu sempre dizia o seguinte: a agência é nossa. O nome sempre foi o mesmo desde o começo. Da Milk, sim. Eu tive uma agência que nasceu, que durou um ano antes da Milk, que chamava Lemon, que era uma agência com foco em comunicação dirigida também. E aí quando o limão azedou, né? Brincadeira, a Lemon foi legal. Mas assim, porque o leite azeda também, né? Então... também tem, né? Mas a Milk não vai azedar, não. Não, eu espero que não. Mas quando a gente batizou a Lemon, a gente falou exatamente isso, né? Era eu e um sócio, né? Um cara muito bacana chamado Luiz Fernando. E eu falei assim, cara, a gente pode dar o nome que a gente quiser, a agência é nossa, né? Se a gente quiser chamar Azulejo, a gente pode chamar Azulejo. Qualquer coisa, né? Só ia ter que explicar depois, né? O porquê. Não, mas isso é fácil de inventar. A gente inventa muita história. Essa é a parte fácil. E aí a gente batizou de Lemon, né? E tinha uma programação visual super legal. Era um limão siciliano, era tudo amarelo, super legal e tal. E aí quando a Lemon, no final eu me desentendi com esse sócio. A gente voltou a ser amigo, hoje nós somos amigos de novo, mas eu me desentendi com esse sócio e a gente encerrou a Lemon. E aí a Milk foi uma continuidade da Lemon. E ainda com esse pensamento de uma agência que tivesse um nome divertido. E aí ela nasceu com essa característica lá no comecinho de 2004. E aí como é que a corrida surgiu na história, né? Em 2005 eu ganhei um treinamento de corrida, eu vou resumir essa história, que essa história é longa. Eu ganhei um treinamento de corrida
igual ao que a gente faz hoje, né? Assim, a gente vê pessoas que se conectam com bastante gente e a gente convida elas para lançamento de produto, para participarem de uma transformação ou de uma jornada para participar de uma prova, tal. Foi o que a Balduco fez comigo lá em 2005. Eu participei Então, de um até grupo. esse dia, você não era corredor. Ao contrário, eu era mega sedentário. Assim, eu sou esfumante, eu era um caos, um caos. Super, super acima do peso. Não que eu ainda estou um pouco acima do peso, mas eu era bem mais acima do peso. Ex-fumante, eu fumei durante muitos anos. Eu era um bom bebedor de cerveja também. Hoje eu bebo muito pouco. Mas enfim, a corrida, eu ganhei esse treinamento de corrida da Balduco. Inclusive foi lá que eu conheci a Ju, né? Esse treinamento de corrida da Balduco eu ganhei para mim, para minha esposa, que chama Luciana. E nós éramos do time Torradas Balduco, a Ju também era do time Torradas Balduco. Nós ficamos amigos, isso foi em 2005, e aí eu tive um sócio, um cara chamado Rodrigo Raso, um cara muito bacana, um cara super conectado com o esporte, um cara rock and roll de esporte, de jiu-jitsu, triatlon, escalada, windsurf, um cara mega, mega psicopata. E o cara longe disso tudo, né? Longe, foi assim, eu não queria nem sonhar com a possibilidade. Quando eu ganhei o treinamento de corrida, a pessoa que me deu falou assim, olha, eu vou te dar isso, mas você tem que se comprometer, porque eu tô colocando o meu na reta, né, dando o seu nome. Aí eu falei assim, beleza, nas 10 primeiras aulas eu vou. E aí, eu me lembro na primeira aula, Amanda, a gente ganhou esse treinamento dentro da Ranfan, que é uma assessoria gigante, né? E aí a professora, a Gabi, figuraça, a Gabi chegou e falou assim pra gente, né, a galera das Torradas do Balduco. Bom, vamos fazer um trotinho para aquecer, um trotinho de 15 minutos. Aí eu falei, oi? O que é um trotinho de 15 minutos? É eu correr sem parar 15 minutos? É sério isso? Aí ela falou, não para. E aí ela falou, não, corre o quanto você quiser, o quanto você aguentar, e você para. E aí eu corri durante 3 minutos e eu quase morri. Foi horrível. Você tem uma ideia do meu estado físico? Eu era o único cara do time Torrados Balduco que não usava a camiseta do time, porque não existia uma camiseta que coubesse em mim. Era bem bizarro. E aí, aí eu fui nas 10 primeiras aulas, foi um sofrimento, foi um horror. Eu costumo dizer assim, correr é muito ruim. O bom é quando você para de correr. Eu ainda hoje eu acho isso, eu acho correr muito chato. A de chegada é sempre a melhor parte, né? Não, brincadeira, eu não acho correr chato, eu acho divertido, mas eu acho muito mais legal quando você para de correr do que quando você está correndo. É muito mais legal quando você termina de correr. É a sensação do pós, né? É a sensação de, nossa, fiz, né? Que irado. Uhul, consegui. Exato, né? Pô, ontem eu fui fazer um treino, ontem caiu o mundo. Aqui também. É? Onde você tá? No Espírito Santo, Vila Velha. É verdade. Não, aqui caiu o mundo num nível absurdo, assim. E foi a hora que eu cheguei no Ibirapuera que caiu o mundo. E toda terça eu tenho um treino com o meu treinador, que é um cara que é meu brother, a gente é muito amigo e tal, e a gente tem esse combinado que no final, assim, é um treino obviamente sério, mas é um treino que a gente bate papo, que a gente fala sobre um monte de coisa, é um cara que, enfim, a gente ficou muito amigo, é um cara chamado Sidney Togumi. Por um acaso ele é o cara mais treta de trail do Brasil, que não é a minha modalidade. Eu não vou pro trail, mas ele é o cara mais sinistro de trail do Brasil. E aí eu falei assim, nossa, o Togumi não deve ter nem vindo, né? Porque assim, o mundo tá caindo. Eu achei da minha cabeça, porque nunca ele furou e nem eu. Nunca. E a gente faz isso já tem acho que uns 4 anos. Toda terça-feira. Bom, era eu, ele, mais uns 5, 6, umas 5, 6 pessoas no Ibirapuera. Passando em rio, né? As ruas alagadas, assim, a gente pisando. E, enfim, aí eu tava falando disso. E aí, ontem, no final, acabei correndo uns 13, 14 quilômetros, mais ou menos, né? O que hoje em dia, você fala assim, pra mim, né? Você fala, não, corri 13, 14 quilômetros. É muita coisa? Claro que é muita coisa, mas
mas ok. Faz na chuva. Na chuva é mais legal, né? Porque... Mas o ponto era inimaginável eu correr 13, 14 quilômetros me divertindo. Naquela época, lá em 2005. E aí, a corrida aconteceu essa transformação comigo. O Rodrigo entrou na sociedade da Milk, né? Ele virou meu sócio. E o Rodrigo tinha desenhado um plano de relacionamento para médicos ortopedistas de Tilenol AP, que era um medicamento de um laboratório chamado Janssen Cilag, que foi vendido para Johnson & Johnson, virou Johnson & Johnson, que é o Tilenol. Só que era um Tilenol para dor muscular. Né? E a gente fez um programa de relacionamento, né, para médicos ortopedistas, e que era um clube de corrida, porque o que foi identificado é que os médicos gostavam de correr. E aí a gente montou um clube de corrida para médicos ortopedistas. Legal. Só que eu corria, né? Eu tinha acabado de começar a correr. Então, eu participava das provas de corrida, e aí chegava no final da prova de corrida, tinha uma ativação que a própria Milk tinha feito, e obviamente pelo olhar do corredor é muito mais fácil, né? Você falar o que funciona, o que não funciona. Então, a gente, numa ativação de Tilenol, a gente colocou teste de pisada, porque só se falava em teste de pisada. Estou falando de 2005, tá? 2006. Até as lojas tinham, né, uma máquina gigante para fazer o tal do teste da pisada. Todo mundo queria saber qual era a pisada para saber qual era o tênis. Para saber qual era o tênis, né? Porque você tinha um posicionamento de marca super específico, né? Então você tinha lá, a Nike tinha, de um lado tinha o Vomero, que era para pisada supinada, neutra supinada, e do outro lado tinha o Instructor, que era o tênis para pronação. Não, nem é isso, mas na época se falava isso. E cada marca tinha o seu, né? De pronado e supinado. E a gente falou assim, bom, vamos colocar teste de pisada, porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber, né? E a gente colocou, vamos colocar massagem, porque massagem depois de prova é super legal, né? E a gente colocou massagem. Eu não me lembro de antes disso alguém ter colocado massagem em prova. Então, pelo que me consta, e eu já falei isso bastante vezes, nunca ninguém me contrariou. Até gostaria que alguém falasse assim, não, antes de 2000 já tinha massagem. Eu não lembro. Eu já fiz. Parece um velhinho, né? Falando assim, não, eu corri a São Silvestre em 1932. Corri a primeira edição. Corri a Maratona de São Silvestre. Maratona de São Silvestre. E aí, a gente fez isso, e aí era assim, a Milk era uma agência de comunicação integral, que entre os seus jovens, tinha um jovem para Tilenol AP, que era um clube de corrida. E aí, quando a gente ia fazer a apresentação da Milk, Amanda, para as empresas, a gente apresentava um portfólio, que era um caderninho, assim, com todos os jobs que a gente fazia, e era em ordem alfabética. Então, chegava no T, que era Tilenol, era lá no finzinho da apresentação. A hora que a gente mostrava o Tilenol, a galera, 2006, 2007, 2008, a galera falava assim, caraca, vocês fazem ação em corrida de rua? Pô, eu quero fazer uma ação em corrida de rua. Porque naquela época não se falava em corrida de rua. Do mesmo jeito que hoje se fala bastante em beach tênis, do mesmo jeito que há um tempo atrás se falava em crossfit, há um tempo atrás se falava em ciclismo. Aquele era o momento em que o esporte mais em alta de todos era corrida, né? E aí, a gente começou a fazer ativação em prova de corrida. Ativação. Ficou parceiro de um monte de organizador de provas. Esses caras existem até hoje, né? A gente ficou amigo do Carlos Galvão, que é o cara do Ironman, né? Da Unlimited. Ficou amigo do Paulo Carelli, ficou amigo do Felipe Teles. Amigo, né? A gente fazia negócio. Mas assim, a gente se relacionava profissionalmente com essa galera, com o Felipe Teles da Norte, com o Paulo Carelli, da Iguana, na época tinha o Gaioto, né, que fazia Gaioto, o Tadeus da ESCOM, enfim, galera, né, do universo de running. Chegava no universo todo, né? A gente fazia porque a gente levava as marcas, que eram marcas que eles nem estavam cogitando a possibilidade de fazer prospecção. A Milk, como fazia uma prospecção super ativa com o mundo, porque a gente não estava focado em corrida, a gente levava a Philips, a TAM, a British Airways, a Vicky Bold, a Nutrela, enfim, qualquer marca, e a gente levava para fazer ativação. E, em paralelo a isso, a minha vida pessoal estava correndo.
né? Eu estava treinando cada vez mais, e estamos falando de 2005. Em 2005 eu tinha 32. Nossa, eu era muito novo. De 32 anos. E 32 anos, você não deve fazer tanto tempo, ou você deve estar perto disso, a gente emagrece muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Hoje, com 49, as coisas não acontecem tão rápido assim. E aí, assim, e o time da Balduco, a gente ganhava treinamento e assessoria esportiva, inscrição em prova e acompanhamento de nutricionista. Pacote completo. Amanda, em 6 meses, eu perdi 15 quilos. Então, a minha transformação pessoal ela foi muito rápida e visível, né? Então, meu rosto ficou mais fino, eu perdi muito peso, eu de repente... Não, e a galera que me conhecia falava assim, o Cado... Correndo? Deve estar doente, né? Deve ter AIDS, esse cara. Eu tenho emagrecido tanto assim. Eu vou te falar uma coisa rapidinho, que eu passei por esse processo. Né? Eu já tive 86 quilos, 84, uma coisa assim que eu já nem lembro mais, e eu emagreci em 10 meses quase 30 quilos. E eu encontrava com pessoas na rua que me conheciam, que já tinham convivido comigo em alguma época, e a pessoa não saber quem eu era. Eu ter que chegar na pessoa e falar, ei, sou eu. As pessoas não conheciam. Então você viveu isso muito mais. Então a galera olhava para mim e falava assim, meu, o que aconteceu com esse cara, tal. E aí, o que rolou de muito legal? Primeiro, a gente fazendo ações para marcas e ficando conhecido. Por exemplo, a história da Nike. A Nike nos procurou em 2009, e aí, de repente, a gente começou a atender a Nike. Aí, você fala assim, who the hell é essa Milk que ninguém sabia e está atendendo a Nike? Do nada está atendendo uma multinacional, né? Claro, a Milk era responsável por um pedaço da estratégia, mas dentro da comunidade de running era o pedaço mais aparente, que era a criação um treco que chamava inicialmente Nike Pack, que esse treco virou um treco chamado Coisa da Boa, que esse treco Coisa da Boa virou um treco chamado NRC, que é o Nike Run Club. E isso foi tudo a Milk que fez. E o nosso trabalho, ele é um trabalho muito... que aparece demais, né? Então, quando a gente monta as nossas experiências, é a gente que está lá. E aí você tem uma coisa muito louca, né, Amanda? Que é assim... Vou te dar um exemplo do que está rolando exatamente agora. A Ju, que hoje é minha sócia na Milk, que é meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Manda muito mais que eu hoje na Milk. A Ju está, nesse minuto, ela está em Honolulu. E ela está em Honolulu com um time da Mizuno, que correram a maratona de Honolulu no domingo. E aí, o que acontece, né? As pessoas olham a Milk envolvida nesse tipo de coisa e, naturalmente, as pessoas falam assim, eu preciso me relacionar com a Milk, porque para eu poder participar de uma história como essa, eu preciso estar próximo da Milk. Então, é tipo... Vou usar um termo muito, muito, muito machista e velho. Mas é tipo aquela menina muito gata que é assediada por todo mundo na escola. Em um determinado momento somos nós. E é muito... assim, obviamente a gente não esnoba as pessoas que nem as meninas me esnobavam quando eu era louco. Mas assim, a gente tenta conversar com as pessoas e explicar, né, o porquê que as pessoas são convidadas e qual é o critério que a gente usa para convidar as pessoas. As pessoas falam assim, são sempre os mesmos que aparecem nos eventos. E a gente fala assim, sim. Eu sei bem quais são esses questionamentos. Porque você fala assim, cara, é quase como você falar numa proporção exagerada, mas é quase como você falar... Meu óculos eu tô pirando nisso. Mas é assim, é quase como você falar assim, pô, mas você só anuncia na Globo. Tô exagerando, tá? Um exemplo muito, muito, muito exagerado. Você só anuncia na Globo. Aí você fala assim, mas velho, a Globo é o que traz a maior audiência. Hoje não, hoje é o Casimiro.
Mas, assim, é o que faz a maior audiência. Então, você tem que anunciar sempre na Globo, né? Então, assim, a gente fazer ações e a gente não convidar, vou citar alguns nomes aqui, e me perdoem se eu esquecer outros, mas, assim, a gente fazer uma ação de lançamento e a gente não envolver Corrida no Ar, ou Tênis Certo, ou Canal Corredores, ou Programa Fôlego, ou Mania de Corrida, ou Corrida Perfeita, ou seja, todos os canais muito, muito grandões, dá para fazer uma ação sem esses caras? Até dá, se o direcionamento não for esse. Mas quando você fala assim, eu preciso atingir a maior quantidade possível de pessoas, porque esse produto é um produto extremamente democrático, e precisa ser contado para todo mundo, ou a marca precisa crescer dentro da comunidade corredora. Então a gente precisa convidar essas pessoas para viverem uma experiência, que nem a história de Honolulu. Quem que está lá em Honolulu que traz uma audiência maior? A gente tem lá um time que foi pensado para uma audiência maior, mas o Edu e a Val estavam lá, do Tênis Certo, porque precisa... Se a gente vai para Honolulu e não conta para ninguém, ninguém fica sabendo, você fala assim, a viagem foi incrível para quem viveu, mas quem não estava lá... Quem foi, né? Ninguém mais vai saber disso. Exato, como é que as pessoas vão saber que eles correram com aquele tênis que tá todo mundo, o tênis misterioso da Mizuno e tal, que é o tênis com placa de carbono, que é o Rebellion Pro, que vai ser lançado todo mundo quer o tênis, todo mundo quer ver, quer pegar. Exatamente. Então você tem toda uma estratégia para isso, que você, invariavelmente, você vai convidar as pessoas. Tal. E aí as pessoas abordam a gente falando assim, mas é sempre o Edu e a Val. Fala assim, Não exatamente só o Edu e a Val, tinha outras pessoas ali que as pessoas não conhecem tanto. Você vê a estratégia do próprio Bota para Correr, que você leva uma galera para a prova, né, para o Bota para Correr, que foi Veadeiros e Milagres. Você tem gente conhecida, gente desconhecida, gente que tem alguma história para contar, né? Então, eu desviei animal o assunto, né? Nem sei porque eu comecei a falar isso. Eu acho. O espaço é todo seu. Mas, enfim, e a gente tem... no final das contas, a gente é abordado pela galera para saber como participa disso. A gente explica, né, o que as pessoas têm que fazer para participar disso. Mas, em resumo, a gente tem um emprego mais legal do mundo. Eu também acho. Eu também acho. Eu vou aproveitar esse assunto, então, porque quando surgiu a ideia da entrevista, acho que todo corredor participa de algum grupo no WhatsApp sobre corrida, né? Eu falei, bom, deve ter muita gente curiosa para saber coisas a respeito de uma agência que trabalha diretamente com marketing esportivo e essa coisa toda que a gente gosta. E aí eu perguntei para ele, gente, o que vocês têm de curiosidade? O que vocês querem saber? E dentre as perguntas, o que mais surgiu, invariavelmente, foram sobre eventos de grandes marcas e influenciadores no mundo da corrida. Porque aí todo mundo quer saber como é que chega numa marca, como que essa marca escolhe, né? Porque eles acham, de repente, que a pessoa tem que ir diretamente na marca, que é a marca que vai escolher esse influenciador e coisas desse tipo. Conta pra gente como é que a Milk trabalha em relação a isso, o que as marcas procuram quando procuram um influenciador, que a gente pensa só em audiência, né? O influenciador tem que ter um grande alcance, porque a marca quer vender o produto dela, obviamente. Mas o que a pessoa pode entender disso, a pessoa que quer trabalhar com isso, ou a pessoa que já tem um Instagram pequenininho, às vezes, mas que se dedica muito ao esporte. Como é que é a relação entre Milk, influenciador, marca e influenciador, divulgação de produto? Como é que funciona esse universo para quem ainda não conhece? Olha, Amanda, assim, não é muito receita de bolo, tá? Não tem uma coisa assim tão... Ou receita de tapioca invertida, né? Que nem você fez. Não é muito isso, mas assim... Existe um monte de particularidades entre marcas e entre momentos de marcas, entre, às vezes, lançamento de um tipo de produto ou de outro tipo de produto.
As pessoas podem procurar as marcas, quem sou eu para falar o que você pode e o que você não pode fazer, você pode fazer o que você quiser. Né? Mas assim, parte do nosso trabalho é a gente descobrir coisas novas, é a gente descobrir coisas legais, histórias legais, pessoas legais, que se encaixem com um momento específico da marca. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha uma coisa que eu acho que ela conseguiu descrever bem o meu perfil e muito o perfil da Milk também na hora que ela falou isso. Ela falou assim, que eu tenho prazer em resolver problema, seja ele qual for. A ponto de falar. E aí, com a idade, eu fui entendendo que tem coisa que eu não entendo. Apesar de eu querer resolver, tem coisa que eu não entendo. Então, assim, eu sou aquele cara que, assim, se eu vejo alguém com o carro quebrado na rua, eu quero parar para ajudar. Não porque eu sou bonzinho com a pessoa, porque eu quero ter o prazer de ter resolvido aquele problema. E eu não entendo absolutamente nada de mecânica, mas eu sou o cara que sou capaz de parar e falar assim, é melhor a gente tirar esse negócio por aqui. Deixa eu procurar no Google. Jogar uma água aqui nesse negócio. Acho que tá faltando óleo aqui. Eu sou esse cara. Deve ser. Eu era muito mais esse cara, hoje eu sou menos. Mas assim, dentro desse mundo, ao longo do tempo, obviamente, a gente foi ganhando muita experiência. E muito prazer de fazer isso, né? E eu acho que essas coisas são muito ligadas, né? Então as pessoas falam assim, pô, Cabo, a Milk é muito boa nisso. Eu falo assim, cara, a Milk é muito boa nisso porque essa é a nossa paixão. Todo mundo que trabalha na Milk é apaixonado por isso. A gente fez um post no Instagram da Milk, acho que ontem, falando de todo mundo que fez prova no final de semana. É bizarro. A gente teve umas 7 pessoas que fizeram prova no final de semana. Não é combinado isso. Cada um faz porque ama isso. A Milk não pagou essas inscrições. Cada um... A gente acha essas pessoas porque... Olha que louco isso. É o dia a dia deles já, né? Não, eu fiz o Circuito das Estações, né, daqui de São Paulo, porque um cliente meu, um cliente da Milk, né, queria levar umas pessoas para correr e tal, e a pessoa virou para mim e falou assim, Cado, vai, porque vai ser legal, tal. Eu falei, beleza, eu vou, né. E a galera falou assim, não, a gente vai todo mundo se inscrever no 5K. Eu falei, nossa, mais legal ainda, porque aí eu não vou fazer tanta força, né, cara? E aí eu fui pro 5K. E eu tava conversando com o cara, que é do cliente, que eu não conhecia. Já vou voltar na questão, porque senão eu fico emendando uma história na outra. Isso bem TDAH, né? TDAH. TDAH. E aí eu tava conversando com o cara. Aí eu falei assim, pô, é um saco trabalhar na Milk, né, cara? Porque assim, eu venho fazer a prova, e aí eu falo pra galera assim, cara, eu fiz uma prova, eu fiz uma prova de 5K no domingo, no sábado eu fui treinar na USP, fiz umas subidas selvagens na USP, corri, sei lá, acho que no sábado na USP eu corri 12, 13, não sei. E aí eu chego pra galera e falo assim, eu fiz isso. A galera fala assim, então, eu peguei pódio na prova. Eu falo, velho, como pódio, cara? Que pódio? Para aí! Para, né, cara? Que gente desumilde, né? Completamente. Gente chata. E eu falei pra ele, e olha que viagem. 2 pessoas da Milk correram o Circuito das Estações, eu não sabia que a Lúcia e a Fê... eu vi que tinha mais gente na mesma prova. Eu vi o post. Pegou 4º no geral de 10K, e a Lúcia pegou 4º no 5º. No 5º não, no 5K. Uhum. Esse é o povo que trabalha na Milk. Nossa, agora eu fui emendando. Eu vou precisar escrever as coisas para não perder a visão. No final das contas, a gente vai ter que ter daqui a pouco uma prova da Milk, né? Vai. Com certeza. Acho justo. Com a camiseta, com as manchinhas. Eu acho que vai ter que rolar. Vai ter que rolar. Eu fazendo um parênteses, essa coisa que eu faço, né? Eu começo a responder uma coisa, daí eu lembro de outra história e vou fazendo e vou contando outra história. Mas você estava contando como que a experiência de começar a achar pessoas para representar as marcas que vocês trabalham. Eu já não lembro por que eu contei essas histórias da Milk, mas enfim,
Como é que a gente faz para achar? A gente fica procurando, porque todo mundo na Milk é apaixonado, foi isso que eu falei. Todo mundo na Milk é apaixonado e tal, então a gente fica conversando sobre isso. E existem alguns caminhos para a gente achar essas pessoas. Um caminho é cada um, pela sua experiência pessoal, vira e fala assim, pô, você viu, meu, eu tô seguindo um cara aqui, eu tô seguindo uma menina aqui que tem umas histórias super engraçadas, a pessoa é figura, gente boa, tal. Vamos chamar ela para um teste? Vamos bater um papo com essa pessoa? E a gente chama essa pessoa para conversar e tudo mais. Mas eu estava falando também da forma como eu soluciono o problema, que eu gosto de solucionar problema. Como é que as pessoas fazem? Elas entram em contato com a marca ou entram em contato com a Milk. A gente sabe, pelo menos dos nossos clientes, quais são os objetivos dos nossos clientes de acordo com os lançamentos de cada produto, né? Então a gente, por exemplo, a Olímpicos agora a gente está vivendo a história do... Agora vai rolar o lançamento do Vento 2, do Grafeno 2, do Corre 3, mais para frente vai ser lançado um outro produto. A Mizuno acabou de lançar o Rider 26, vai lançar o Rebellion Pro agora, acabou de lançar o Sky 6 também, vai lançar o Rebellion Pro no começo de fevereiro. Então a gente sabe quais são os momentos. Então assim, a galera foi para o Honolulu, a gente sabe que a gente vai para o Honolulu faz bastante tempo. Aí vai ter agora uma outra maratona internacional, que a gente talvez leve gente também para a maratona internacional e tal. Então a gente sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Legal. Quando chega uma pessoa contando uma história para a gente, ou a gente descobre essa história para a gente, ou a pessoa tem um projeto. Vamos criar um exemplo fictício aqui, Amanda. De repente você vira para a gente e fala assim, eu estou numa jornada de fazer minha primeira maratona. E eu tenho um projeto para fazer a maratona de Paris. Eu tenho um Instagram que tem um engajamento legal. Eu já fiz esse projeto aqui que deu isso de resultado. Será que alguma marca poderia apoiar o meu projeto para a Maratona de Paris? Lembrando, tá? Estou dando um exemplo fictício aqui. Aí eu falo assim, legal, Amanda. Me conta um pouco mais. Aí você vai falar assim, eu tenho Instagram, eu tenho 9.097 seguidores, o meu engajamento, ele é razoável para uma conta desse tamanho, eu tenho uma história de perda de peso que eu eliminei 26 quilos para sempre, eu já corri 5, 10, 16 e 21, o meu foco de conteúdo é dieta, corrida, musculação, eu tenho um canal no YouTube que tem 700 e poucos seguidores, era isso? Não. Ele tem mais, mas esse canal já existia antes de ser um canal focado... Que era de 32 mil e tal, né? Eu tenho tudo isso e tal. Aí eu olho tudo que você está falando e aí eu falo assim, então, Paris... Não tem ideia quem que pode te ajudar. Talvez a ASICS possa te ajudar. Mas a ASICS não está com a gente, então não tem muito caminho das pedras para isso. Até te passo o contato da Constanza, que é a diretora de marketing, que é uma gente boa, ela vai adorar conversar com você. Mas a gente tem a Maratona de São Paulo com a Olímpicos, que é patrocinada pela Olímpicos. Pô, e se a gente fizesse uma jornada até a Maratona de São Paulo? Ou, a gente tem a Maratona de Osaka, que acontece no dia 26 de fevereiro, que é patrocinada pela Mizuno. A Osaka é a cidade sede onde fica a Mizuno. A cidade onde fica a sede da Mizuno. Então, e se a gente conseguisse adaptar isso para isso? Então é assim, se você pegar um projeto, estamos criando uma história aqui, tá? Mas se você pega um projeto de correr a Maratona de Paris e você manda para a Mizuno, o que provavelmente vai acontecer? Isso vai cair na mão do Dani, ou da Esther, que são as pessoas do marketing, ou até, conheço uma galera, vai cair na mão do Barenco, que é o gerente geral da marca, que está no Lulu também, o Rogério Barenco, gente boa pra caramba. Vai cair na mão do Barenco, o Barenco vai olhar pra gente e vai falar assim, galera, caiu isso aqui. Ou vai cair na mão do Dani, o Dani vai falar assim, não tem nada a ver com Paris, não vou nem responder isso. Ou, não é o caso, tá, o Dani é super simpático, super acessível, tal, ele pode virar e falar assim, infelizmente a gente não apoia a Maratona de Paris, não posso te ajudar. Se você chega pra gente e conta essa história, em função das características de como a Milk eu vou ouvir a história e eu vou tentar resolver o problema.
Eu vou ter, porque eu tenho essa coisa. Eu vou tentar porque você ajuda o cara do carro lá que você não entende nada. Eu dou palpite. Eu não ajudo. Eu às vezes atrapalho, inclusive. A intenção é ajudar, né? Mas a intenção é boa. Atrapalhadinha. E aí eu vou falar assim, não, Amanda, não, Paris não. Vamos fazer isso. Ou, e se você, ao invés de fazer Paris deve ser abril. Sei lá, acho que é em abril. Se ao invés de fazer Paris, o que você acha de fazer Amsterdã em setembro? Ou, o que você acha de, ao invés disso, a gente cria uma jornada que dentro dessa jornada você vai fazer a Maratona de Porto Alegre em junho. E eu consigo, eu tô falando de coisas meio rasas, assim, mas vou dar um outro exemplo. De repente a Mizuno, eu vou falar uma outra coisa, a Columbia, para não ficar falando só de Mizuno e Olympus. A Columbia vai montar um time de atletas para fazer o UTMB Paraty. Você já pensou em correr trilha? Porque a gente está precisando de mulheres que tenham o teu perfil de tipo de conteúdo, de idade, de característica disso, daquilo outro. A gente está montando um time que de repente é isso. Então, Amanda, falar comigo é muito fácil. As pessoas me mandam direct no Instagram, eu respondo. Não existe direct no Instagram que eu não responda. Pelo menos até hoje, a quantidade de direct que eu recebo no Instagram não é grande. Eu respondo, marco, conversa, acho mó divertido. Não fico falando o tempo todo, eu só estou falando muito porque você falou que eu posso. Mas eu escuto bastante também, eu faço esse exercício, né? Estou ficando adulto, eu consigo escutar as outras pessoas. Mas é isso. Então, como é que você faz para isso acontecer? Se você tem um projeto, se você tem uma história legal, se você acha que você tem um produto legal, um conteúdo legal, alguma coisa que você entende... Porque, assim, não dá para chegar para a gente e falar assim, a Olímpicos lançou o Corre 2, manda um Corre 2 aí para mim. Aí eu vou falar assim, até mando, mas por quê? Não, porque eu corro. Aí eu falo, velho, tem uma galera que corre. Não é você que corre, não. Tem uma galerinha que corre. Não, mas eu gosto muito de correr. Eu falo, não, beleza, mas o que você vai trazer para a marca quando a marca te mandar um produto? Eu vou postar usando o tênis. Aí eu falo assim, mas quem compra e posta, já faz isso. Eu não preciso te dar um tênis. As pessoas compram um tênis e já fazem isso. Qual é a história que você vai trazer pra gente? Tem um menino chamado Diego, que está fazendo um conteúdo interessante, o conteúdo do Diego, acho que Acelera Diego, se não me engano. Ele está empenhadaço no canal dele, fazendo um monte de coisa legal na página do Instagram dele, fazendo umas capinhas com layout e tal, um negócio super bem feitinho, super legal. O Diego é um cara que me chamou para conversar, a gente bateu um papão, conversando sobre estratégia, sobre caminhos e tal. Eu não posso falar, se você fizer isso, vai dar certo. Mas eu, a Ju, a Bruna, a Suelen, o Fábio, o Breno, vou falar aí, a Fê, a Lúcia, todo mundo da Milk, a gente trabalha com isso, a gente pode ajudar de alguma forma. A gente pode ajudar num direcionamento. Então, como é que faz para conhecer a gente? Até sábado passado, a gente estava fazendo um evento todo final de semana na USP, com a Mizuno. E era fácil chegar lá. Quem está em São Paulo, obviamente, é fácil. Né? Então, assim, mas era aberto. Você chegava lá, podia me mandar uma mensagem pelo direct, eu ia falar assim, me chama no WhatsApp, passo meu celular. E aí fala assim, vamos marcar de fazer um trotinho na USP? Vamos. E a gente vai trabalhar. Lembra de 2005? Isso. Hoje eu consigo correr falando, devagar. Mas não precisa correr rápido, pra quê? Sabe que tem uma história engraçada disso? O Barenco, que é o gerente geral da Mizuno, ele já é da Mizuno há muito tempo, né? Aí um dia, no começo desse ano, né, ele chegou para mim e mandou uma mensagem, né? A gente ainda não estava atendendo a conta, ele mandou uma mensagem e falou assim, Cado, queria bater um papo com você. A gente já se conhecia, porque a gente atendeu a Mizuno quando a Mizuno era da Alpargatas, né? Aí eu falei, beleza, vamos aí, né, cara? Eu acho a Mizuno incrível. O que a gente puder ajudar a Mizuno, eu vou achar muito divertido. Daí ele falou, o que você prefere? Fazer uma reunião num café, né? A Vulcabras ainda não estava com o escritório montado em São Paulo. Ou você prefere fazer um treininho no Vila Lobos?
Eu falei, nossa, vamos fazer um treininho no Vila Lobos, né? E aí a gente foi, eu, o Barenco e o Dani. O Dani é o gerente de marketing, o Barenco é o gerente geral. E os desgraçados correm muito mais que eu. Muito mais que eu. Aí, a gente dando a volta no Vila Lobos, e na primeira volta eles me perguntando, e eu respondendo, e os caras, num pace nervoso, né? E eu com um batimento lá na casa do chapéu. Aí a gente foi dar a segunda volta, uma volta de 3 ali, eles falaram, e aí, vamos dar mais uma volta? Eu virei pra eles, galera, se a gente for dar mais uma volta, são vocês que eu vou falar, eu não aguento mais falar nada. Vamos pro café? Mas é muito legal o relacionamento que a corrida traz pra gente, né? A gente conhece pessoas que a gente jamais imaginou, né? A gente tem uma agência de corrida, trabalhando diretamente com corrida, que você nunca imaginou que ia fazer isso na vida, né? E tudo mudou, e hoje você trabalha diretamente com corrida e com grandes marcas, né? Não é com marcas desconhecidas, você tem aí Mizuno e Olímpicos, né? Já teve Nike, a Oakley, que é maravilhosa, é super legal. Né? É tudo a ver com esporte, né? Nem só corrida, e junta tudo num bolo que a gente ama, né? E aqui você tem acesso aos grandes lançamentos, né? Como é que vocês lidam com isso de saber tudo antes e não poder falar para ninguém, até criar uma ação de marketing? O pessoal que trabalha junto deve ficar polvorosa, não? Sim, e tem uma coisa, a gente fica tenso. Tem uma coisa que é treino, viu, Amanda? Porque hoje a gente atende marcas que navegam no mesmo universo, né? Então, em algumas marcas, em determinados momentos, elas são um pouco concorrentes, né? Porque uma pessoa que compra um grafeno, não necessariamente, se ela gastou uma grana para comprar um grafeno, não necessariamente ela vai comprar um tênis da Mizuno. Quando você bota na balança, né, o grafeno ele tem um valor próximo a determinados produtos da Mizuno, né? O grafeno custa 699, né? O Rider 26 eu acho que custa 899,999. O Rider no lançamento estava 999. Né? Então já estamos descobrindo esse segundo. 999. É um tênis de R$200 de diferença, não que 200 seja pouco, mas é um tênis de R$200 e a gente sabe, né, que não necessariamente a pessoa, de repente ela está naquele momento de escolha, né? Eu vou comprar um grafeno ou eu vou comprar um Rider, né? E aí você tem uma concorrência naquele momento. Tem muito costume com a marca, né? A pessoa usa determinada marca e aí ela fala, se eu não consigo arriscar aqui, hoje a gente compra muito pela internet, né? Não sei se esse aqui vai dar certo, então deixa eu continuar nessa marca, porque já é o que eu uso, né? E esse é um dos grandes desafios da Milk, né? Como é que a gente faz a pessoa trocar de marca, né? Isso é o que a gente faz desde Eu sou muito essa pessoa. Eu, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eu compro tudo pela internet. Ultimamente, eu só corro de Mizuno. Meus 3 tênis são Mizuno. Eu tenho o Pro Runner 24, aí na dúvida agora de qual comprar, eu comprei o 25, antes de mudar de nome, e eu tenho o Sky. Qual Sky? O meu é antigo já. 2? É antigo, é velho já. Então, mas olha... Então, assim, se você comprar o Rider 26, você vai pirar o Rider 26. É muito legal, muito legal. Rider 26 foi o que eu fiz a meia de Amsterdã. Na realidade, eu fiz a meia de Amsterdã com ele e fiz a meia, o 21K de pipa. Foi uma baita maluquice que eu fiz, né? Eu fiz a meia de Amsterdã no domingo e eu fiz o 21K de pipa no sábado, dentro da mesma semana. Foi muito selvagem, foi muito maluco. E foi assim, 21K, meia de Amsterdã, minha meia mais rápida da vida. 21K de pipa, minha meia mais lenta da vida. Por que será? Não, mas tem uma explicação, além do cansaço. A explicação é calor. O terreno, assim, super subidas e descidas tal, e trechos de areia fofa em pipa. Eu falava com o Caicó é o organizador da prova, um querido, uma figura gente finíssima. Eu fui para a pipa, fiz a prova e aí a gente ficou junto bastante tempo. Assim,
O abençoado Caicó virou quase irmão. Recomendo para todo mundo que faça o 21K de pipa, porque é incrível. A cidade é incrível. Deve ser lindo lá, né? E quando for fazer o 21K de pipa, liga pro Caicó para ficar amigo do Caicó, porque o Caicó é incrível. O Caicó e toda a família dele, é super legal. Vou ligar pro Cado me passar o contato dele, para daí eu ficar amiga dele. Fácil. Caicó, está ferrado. Eu vou passar o teu contato para todo mundo. A gente vai deixar aqui na tela, no box de informações. E eu fiz, enfim, o Raider 26 eu usei nas duas provas. É um baita tênis. Então, se você que curte o Pro Runner, o Raider 26 ele é uma big evolução do Pro Runner. Na realidade, não é que o Raider é uma evolução do Pro Runner. O Raider 25... Ele só mudou de nome, né? E ele só chamava Pro Runner no Brasil, né? Então, o Raider 25, a evolução do Raider 25 para o Raider 26 é bizarra. É um outro produto, é outro tênis, é outra coisa. É muito legal. Falar para a Mizuno passar a me amar, porque eu amo eles. Eu só uso Mizuno já há muito tempo. A Mizuno, inclusive, foi meu primeiro tênis de corrida. Qual? Não faço ideia, eu não entendia nada de tênis. 2016. 2016. Mas não, era aqueles tênis de entrada, assim, que, sabe, procurar o tênis mais barato na internet, que você nem sabe se vai correr ou não. E eu tenho ele até hoje. Que legal! Pra cá. Eu guardei, ele tá furadinho na frente, furadinho do lado. Mas eu falei, é meu primeiro tênis de corrida. Sempre sonho, no meu processo de emagrecimento, eu via as pessoas passando no calçadão correndo, e falava, gente, por que esse povo faz isso? Como que consegue correr? Gente louca, né? Gente louca. Mas aí eu falei, eu quero fazer isso. E aí, quando eu fui correr, você falou do seu primeiro trotinho, né? Eu caminhava só no calçadão, e eu falei, vou tentar correr. Mas aí eu vou correndo e parando, né? Eu corri 30 segundos. E eu parei, eu parecia que ia morrer e não consegui mais voltar. Eu falei, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. E aí, quando eu emagreci, eu falei, eu vou correr. É isso que a gente está falando de treino. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente vai ganhando casca e vai fazendo. Então, a tua pergunta era, como é que a gente convive com essa história de ficar sabendo e tal? A gente atende marcas que navegam no mesmo universo, né? Muitas vezes a gente fica sabendo de coisas de uma marca que impacta na estratégia da outra marca. Quer dizer, muitas vezes não, isso é bem raro acontecer, mas já aconteceu. E aí o que a gente tenta fazer de acordo com o que a gente sabe, a gente tenta fazer uma coisa que seja o melhor para os nossos dois clientes. Então, vou dar um exemplo fictício também, tá? Aleatório. Mas vamos supor que a gente saiba que a Mizuno vai fazer... No caso da Mizuno e da Olímpicos é mais fácil, porque eles são da mesma empresa, só chegar e falar assim, Dani, dá uma ligada pra Kátia e conversa com ela, cara, porque isso aí vai dar merda. Né? Isso é mais fácil fazer. Mas o que acaba acontecendo? As duas marcas, o grande lançamento do ano vai ser no mesmo final de semana. A gente vira e fala assim, gente, vamos mudar a data. Não vamos fazer nesse final de semana, porque esse final de semana vai ter lançamento de outra marca e é bobagem a gente fazer isso. E no final é bom para todo mundo, né? A gente saber sobre isso. Mas o ponto principal é o seguinte: a gente assina um contrato de confidencialidade com todas as marcas. E todo mundo que trabalha na Milk também. E aí você tem umas coisas muito engraçadas, do tipo, tem gente que trabalha na Milk que sabe de uma coisa que a outra pessoa não pode saber. Aí as pessoas falam assim, mas elas contam? E a minha resposta é assim. Hoje, pensando numa agência que atenda uma marca, é que é difícil ter uma agência que faça a mesma coisa que a Milk, né? A gente tem agências que são especialistas em determinadas coisas que fazem coisas parecidas com o que a gente faz, mas uma agência que seja muito, muito parecida com a Milk não existe, que eu saiba, tá? Que eu conheça. Mas é mais ou menos... Vamos falar de uma época que tinha uma agência, que era a Octagon, na época que a Octagon atendia a Nike. É mais ou menos o seguinte. Mas então a Fê que atende a Mizuno não vai conversar com a Suelen que atende a Olímpicos? E aí você fala assim, não, elas assinaram um contrato de confidencialidade que elas não podem falar sobre as informações sigilosas que cada marca tem.
Ah, mas o que garante que elas não vão conversar? Falei, ó, o que garante é esse contrato. Agora, é quase que nem a gente tentar bloquear as pessoas que trabalham na Milk de conversarem com as pessoas que trabalham na Octagon. São pessoas. Elas podem falar? Podem. Elas vão infringir o contrato, isso vai dar um problema, mas a gente contrata pessoas que a gente sabe que a gente pode confiar num certo grau, né? Mas você não tem como rastrear a pessoa, monitorar as pessoas, monitorar a pessoa de tudo, né? Mas na teoria, na teoria e na prática, né, a gente tem os instrumentos para isso. E nunca aconteceu nenhum problema, graças a Deus. Quando a gente teve uma saia muito justa, que foi quem que sabe de tudo que acontece na Milk? Eu e a Ju. Mas ninguém. Quem tem conhecimento de tudo que acontece de todos os clientes sou eu e a Ju. E aí, de vez em quando, aconteceu uma vez da gente ter um pipinaço entre duas marcas, e aí a gente teve que sentar e conversar, e a gente chamou as marcas para conversar e falou assim, a gente está com um problema, que é isso, isso e isso. E sempre com esse objetivo de fazer as coisas que sejam melhores possíveis para todo mundo, sem, obviamente, entregar nada para ninguém. A gente tem esse nível de responsabilidade. E, Amanda, teoricamente, a gente construiu uma reputação legal, né? Porque o fato da gente estar vivo até hoje, né, quase 19 anos depois, já é um bom indicador de que as marcas confiam na gente, gostam da gente. Vivo e trabalhando com empresas importantes, com marcas importantes, né? A marca tão grande como essas marcas que você já citou não ia procurar qualquer agência, né? Tem que ter uma base ali, pelo menos, de profissionalismo e confiança para a marca entregar um projeto que são projetos sempre muito grandes, né? Sim, assim, a maioria dos projetos, né, a gente tem muitas empresas envolvidas, né, então você pega projetos gigantescos como Bota para Correr, por exemplo, da Olímpicos, tem muitas empresas envolvidas, isso não é só a Milk, tem a Milk, tem a Mescla, tem a Icons, tem a Buena Onda, tem o Esporte Negócio, tem um monte de empresa e tem a equipe de marketing da própria Olímpicos. Então, assim, a quantidade de gente que participa de um projeto como esse é insana. E às vezes, como a gente que está em contato com os influenciadores, as pessoas falam assim, foi a Milk que fez. Eu falo assim, galera, foi a Milk que fez um pedacinho. Mas tem uma galera fazendo esse negócio. Porque vocês acabam aparecendo mais, né? Porque a gente está em contato com as pessoas. Então as pessoas acham, muitas vezes, que é a Milk que desenvolve tudo. E eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem é a gente se meter o menos possível no que a gente não entende. E a gente se cercar de empresas e profissionais muito, muito bacanas para complementar o que a gente faz, né? Para trazer coisas que a gente não sabe fazer. E eu acho que esse é um outro ponto que faz a gente ficar vivo tanto tempo e atendendo clientes por tanto tempo, né? Porque uma das coisas que a gente fala bastante é a longevidade que a gente tem com os nossos clientes. A gente atende os clientes por muitos anos. Tem horas que os ciclos encerram, é normal. A gente atendeu a Nike por 7, a gente está atendendo a Oli desde 2018. A Mizuno a gente atendeu 17, 18 e 19, teve um hiato aí de 2021 e voltou a atender em 22, e com renovação de contrato. A Oakley a gente atende desde 17. A Movement a gente já atende há 2 anos, a Columbia já atende já há uns 6 anos, mais ou menos. Porque a gente se envolve demais, né? Tem história. Porque a gente gosta. Tudo, né? Tem muito. Tem muita história, né? Muita história. Cara, a gente que não tá não mora em Rio, São Paulo, a gente fica meio que babando, né? Quando vê eventos acontecendo, vê as ações que vocês promovem. Não rola alguma coisinha para outros lados aí, não? Fora Rio, São Paulo? Então, essa é uma pergunta frequente também, viu, Amanda? O que acontece? Eu vou falar um monte de coisa óbvia aqui, tá? Mas é assim. Os grandes mercados são... O grande mercado é São Paulo, né? E aí você tem outros grandes mercados como Rio, BH, Brasília, Porto Alegre. E aí você tem outros mercados um pouco menores, tal, como Espírito Santo, como alguns estados do Nordeste, tal, como, que não são menos importantes. Eles têm uma quantidade de vendas menor, né? E uma quantidade de pessoas
você tem menos gente nesses lugares, né? Então isso tudo é bastante óbvio, não tem nenhum problema com relação a isso. O que a gente tem visto de um tempo para cá, que é uma coisa super legal, são os varejos locais fazendo coisas, né? A Centauro local fazendo determinada coisa, a Decathlon local fazendo coisa, ou até a especializada, né? Então você tem a Pro Correr, você tem a Free Corner, você tem a Fartlek, você tem a Run Shop, você tem aqui em São Paulo a Velocitar, né, fazendo coisas. E normalmente quando essa galera faz as coisas, quem acaba pagando essa operação são as marcas, né? Então a própria Olímpicos tem uma grana que ela investe nos lojistas, né? Tem a Running Land que abriu aqui, vai abrir uma Running Land no Rio de Janeiro agora. E as marcas têm uma verba para essas lojas fazerem as suas ações. Qual que é a encrenca, né? Quando a marca vai falar de forma institucional, ela acaba concentrando os seus esforços nos locais onde tem a maior probabilidade de conversão, maior audiência e tudo mais, e aí ela acaba concentrando nos grandes centros. Mas é uma vontade latente das marcas de conseguirem expandir os braços e conseguir fazer isso em mais um monte de lugar. Então, por exemplo, quando rolou o Bota para Correr esse ano, que teve Veadeiros e Milagres, a gente teve treinões em locais fora dos grandes centros, porque a gente queria privilegiar as pessoas que morassem próximas dos locais dos Bota para Correr, para essas pessoas irem para lá. E isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, porque você tem que pegar esses universos locais e tratar eles de forma local. Não adianta você tratar eles de forma massificada, né? A galera do Espírito Santo tem determinadas características. Por exemplo, qual é o running point de Vitória? Aonde a galera corre em Vitória? Não adianta eu, Cado, que moro em São Paulo, chegar e falar assim, não, a gente vai fazer um treino... Vou falar uma coisa aleatória, tá? A gente vai fazer um treino em Guarapari. Aí a gente chega em Guarapari e descobre que ninguém corre em Guarapari, porque a umidade é X, porque a altimetria é Y, e porque as falésias caem em cima das pessoas. Nem tem falésia. Mas, qualquer coisa parecida. Se eu não conversar com uma pessoa local para explicar para a gente quais são os running points, aonde a galera corre em Vitória, qual que é a frequência, quais são as assessorias esportivas mais legais da região, quais são as provas mais legais, quais são as lojas mais legais da região, a gente tende a fazer uma ação. Meu fone tá funcionando? Tá, né? Deu um bug aqui. Tá, tô te ouvindo bem. Tá. Deu uma travadinha na sua imagem, mas já voltou. Uhum. Tá. Se a gente não conversar com alguém local, a gente corre o risco de fazer coisa errada. E aí, quem conhece isso, os locais, melhor do que ninguém, são os varejos, porque a gente está falando de pessoas locais. Então, outro dia eu vi, quem que eu ouvi falar isso? Acho que foi a Val, do Tênis Certo, que também é uma pergunta que é frequente para o Tênis Certo também, né? Até em função da audiência e tal. E ela falou a mesma coisa, ela falou assim, fala com o lojista local, porque a partir do momento que o lojista local começa a sentir essa demanda da população local, da comunidade corredora local, o próprio varejo, o próprio lojista vai chegar para a marca e vai falar assim, Olímpicos, tem uma galera aqui querendo, tem umas 200 pessoas que se reúnem aqui todo sábado, e se a gente fizer uma ação com essas 200, a gente vai conseguir converter tantos produtos, a gente vai conseguir fazer isso. A partir do momento que o varejo faz um pedido para a marca vai olhar e falar, opa, mercado. Aqui eu tenho uma história, aqui é mercado. Então, eu acho que o caminho é meio esse, de, através do varejo, começar essa realidade nesses locais não óbvios como São Paulo e Rio, para eles se tornarem running points interessantes. Eu entendo que esse caminho faça mais sentido. Esse ano teve um evento grande da Centauro, né? O Reveza, e teve
São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E aí só o Espírito Santo ficou de fora, né? Eu falei, poxa vida, é o patinho feio mesmo, não tem jeito. Mas isso, no final, isso tem a ver com o número, né? Uhum. Tem a ver com assim, pô, eu vou fazer uma prova, eu vou impactar quantas pessoas, qual que é a capacidade de conversão. Outro dia eu tava fazendo uma entrevista, acho que no canal Corredores, né? E aí tava lá o chat com a galera perguntando, e alguém virou e falou assim, isso é capitalismo puro. Eu falei assim, mas é óbvio que é, né, cara? Mas por que não seria, né? Não é organização beneficente, né? É uma empresa que quer vender, que tem o produto, que tem seus custos, né? Exato. Então, para isso fazer sentido nos determinados locais, os locais precisam apresentar histórias e soluções para que a marca se interesse em fazer coisas locais. Para a gente, quanto mais legal, né? Assim, e a gente sempre fala assim, né? Pô, se a gente tiver que ter uma operação fora de São Paulo, a gente já teve, tá? Uma vez a gente teve uma operação no Rio. Não dá para um paulista tocar essa operação. A gente tem que ter alguém local, porque esse é um dos grandes trunfos da Milk, né? A gente fala sobre o que a gente entende. Então, por exemplo, São Paulo é assim, Amanda, sem modéstia, tá? A gente conhece todo mundo, de todos os lugares. Então, eu preciso fazer alguma coisa no Parque Bruno Covas. Pô, a gente tem um contato do Michel Fará. Eu preciso fazer alguma coisa em Ibirapuera. A gente tem um contato. Hoje o Chan está cuidando da parte de esportes da Urbia, né, que é a empresa que faz a gestão do Parque do Ibirapuera. O Chan trabalhou na Milk, é super amigo nosso. A gente precisa fazer alguma coisa no Vila Lobos. Pô, a gente tem que falar com o pessoal da reserva. A gente já conhece. Se a gente for para um lugar que a gente não conhece, a gente precisa de alguém local que apresente para a gente, que assim, que consiga fazer, consiga desenrolar as coisas para as coisas acontecerem. Fazer a ponte, né? Pô, São Paulo, Amanda, só para fechar, na época do NRC, do Nike Run Club, a gente fez treinos pela cidade de São Paulo em mais de 100 lugares diferentes. Não estou falando de parques, às vezes é praça, rua. Aí a gente tem que falar com a subprefeitura local, a gente tem que falar com o batalhão da polícia local, um negócio insano. E a gente fez, capitaneado pela Ju. A Ju é um monstro nisso, né? Sabe, fez um milagre com essas coisas, foi muito legal. Bacana, cara. Manda a empresa, a marca mandando a Milk desenvolve, seja para onde for, né? E esse é o legal, né? E ainda tem a oportunidade de conhecer um monte de lugar, né? Exato. A gente fez a história na Amazônia, que foi super legal. Foi demais. Foi super incrível. Que era um lugar que ninguém tinha ido ainda. Né? Mentira, a Ju já tinha ido para a Amazônia. Mas também ido como turista, né? Então o que a gente faz? Vamos chamar gente local para explicar para a gente o que é legal fazer. Não é a gente que vai chegar e falar: a gente vai fazer um treino com os índios. Assim, gente, para, né? Não é bem assim que funciona. Não, nem sei se é assim que funciona ou não é. A gente tem que falar com alguém local que vai explicar pra gente como é que funciona, qual é a comunidade que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, em quem a gente não pode pisar no pé, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Focado. E em relação a canais do YouTube, você acha, como agência, que falta alguma coisa dentre todos esses canais maiores que existem? O que vocês ainda não acharam? O que você ainda sente que falta? Eu, por exemplo, vejo que existem pouquíssimos canais que são comandados por mulheres. Quando eu resolvi focar o meu nisso, eu fui procurar e eu achei 2 meninas, pelo menos que postam com frequência. Quem? A Júlia 7, ela grava pro Corrida no Ar, mas ela tem também o canal dela. E tem uma menina que eu não sei o nome dela, mas é corredora alguma coisa, que também já faz tempo que aparece. Porque como eu fico assistindo vários vídeos, o YouTube fica me mostrando um monte. Aí toda vez que aparece algum, eu entro para ver. Eu acho que 99% é homem. Tem alguma coisa que corredora da vida real. Corredora da vida real, Karina Teixeira. Eu acho que é isso mesmo. Mas só apareceu também uma vez para mim como sugestão. Hoje se a gente falar, é que não tem um canal feminino, né? Mas hoje a pessoa no YouTube, a mulher no YouTube,
dentro de corrida, que talvez são mais coisas, acho que é a Val, né, dentro do tênis certo. Eu acho que é isso que falta mulher. E eu não sei te explicar muito o porquê que tem mais homens do que mulheres nesse universo, não sei mesmo, tá? A gente até conversou, a gente deu uma entrevista recente no Tênis Certo, né, eu e a Ju, lá para o Edu e para a Val, e a gente conversou exatamente sobre esse tema, né, do porquê que tem mais homens do que mulheres, né? Isso de fato é quase um oceano azul ainda para as mulheres, né? Porque no Instagram tem tanto, né? No Instagram tem bastante. Mas tem uma coisa, né? Também tem que entender ainda no Instagram, né? Porque se tem o tipo de conteúdo que tem, né? Porque muitas mulheres acabam fazendo sucesso no Instagram porque elas sensualizam pra caramba, né? Tem uma coisa de mostrar bastante pele e tal, e isso acaba chamando atenção e acaba tendo mais audiência, né? Mas uma coisa de muitas mulheres, mesmo no Instagram, de uma forma tipo a Gabi Oliveira, que faz um conteúdo super legal no Instagram, a Ju Aguiar faz um conteúdo legal no Instagram também, mas tem algumas mulheres, a Paola também faz um conteúdo legal no Instagram, mas a maioria é homem mesmo, né, no universo de corrida. A gente, assim, diversas vezes, Amanda, a Milk tem essa demanda dos clientes, né? Com quem são as mulheres que a gente vai conversar. E aí você tem, né? Você tem a Karina, você tem a Van Agnello, que faz um trabalho com o canal Corredores e tal. Mas, de fato, na hora que você fala assim, quais são os maiores canais de corrida do Brasil? Você vai falar 4 na ponta da língua, e esses 4 são de homens, com exceção do Tênis Certo, que tem aval. Mas, assim, Corrida no Ar, Fôlego, Tênis Certo, canal Corredores, né? Corrida Perfeita, com uma característica um pouco diferente, mas é homem também, né? O Andrei, né? Mas são esses os canais gigantes. E você vai falar, mas tem aval. Tem aval, mas o Tênis Certo foi feito pelo Edu. Hoje não, hoje é uma coisa dos dois, sim. Mas o Tênis Certo, ele já era muito grande antes da Val entrar. Né? A Val já era o Tênis Certo antes, né? Certo. E a Val só deu uma baita potencializada. E eu falo com o maior carinho, tá? Porque eu amo a Val e amo o Edu, né, gente? A gente tem uma relação muito mais do que profissional, a gente se gosta muito. Mas eu acho que é isso, Amanda. Eu acho que um conteúdo bem feito, com frequência, com propósito, né? Com uma coisa assim, que você faça se divertindo, que você faça de verdade. E eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, né? É você ter frequência, é você fazer bastante coisa, é você não ficar só no YouTube, né? Eu acho que você tem que fazer uma coisa multiplataforma, e cada plataforma joga para outra plataforma. Acho que o TikTok é uma plataforma super interessante, super divertida. É o que está em alta hoje, né? E o TikTok ficou com uma fama ruim, né? Que é a história assim, mas eu vou fazer dancinha no TikTok. Dancinha, a rede social da dancinha. Não é, né? O TikTok dancinha já é uma coisa velha já, né? O TikTok é uma plataforma super interessante que entrega o conteúdo de uma forma diferente, super bacana. O Instagram é um outro bicho que também tem as suas particularidades, as suas características e tal, mas é um bicho um pouco mais difícil de navegar do que o TikTok, né? É que o Instagram ele é mais conhecido da gente, né? Mas eu acho que se você tem um conteúdo, histórias interessantes, você tem uma produção bem feita, de áudio, de vídeo, de câmera, de iluminação, sem paranoia, tá? Não é assim, putz, eu vou contratar uma produtora para começar a fazer. Não é isso. Mas assim, é começar a se preocupar um pouco com estética, começar a se preocupar um pouco com produção, mas principalmente o conteúdo. Eu acho que tudo isso, produção estética, é uma coisa depois. Mas assim, principalmente o conteúdo é o que chama a atenção da gente. O que a gente estava conversando antes da gente entrar? A gente estava falando do Thiago Ventura. Né? Claro, a gente está falando de um universo muito diferente, de números muito maiores e tal, mas dá uma olhada no conteúdo do cara, desde sempre. O cara é mega preocupado com isso. E o que se assiste, né? O que a gente assiste? Né? Eu sou um aficionado por coisas de gente falando bobagem. Claro, eu assisto as coisas de corrida, tudo, mas meus treinos eu faço ouvindo um podcast completamente retardado chamado Matando Robô Gigante.
que fala sobre filme, série, e com os 3 caras completamente retardados se xingando, eu rolo de rir com isso. Então a gente pensa assim, qual é o conteúdo que a gente consome? Por que a gente consome esse conteúdo? Pô, a gente consome porque ele é o conteúdo que fala com a gente. Como é que eu faço para ter uma edição parecida com esse cara? Como é que eu faço para ter uma coisa parecida com esse outro? Como é que eu faço para ter uma estética parecida com a desse canal, dessa pessoa? Então, eu acho um pouco isso. Eu acho que às vezes as meninas, principalmente, ficam um pouco meio que paralisadas, porque acabam sendo um pouco mais tímidas, têm um pouco mais de medo do julgamento dos outros, e a coisa também ai, como que eu vou fazer? Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um celular legal, eu tenho vergonha, e aí fica meio que travado, né? E quer fazer, acha legal, mas fala, ai não, deixa para o outro. E aí acaba não surgindo os canais, né? Eu mesmo, quando decidi gravar, eu falei, pô, vou comprar uma câmera. Cara, mas uma GoPro custa 3 mil reais. Como é que você do nada compra uma GoPro? Beleza, vou comprar uma Xing Ling mesmo e vamos fazer até poder comprar uma melhor, né? Porque não, você pega, por exemplo, desculpa te cortar, mas assim, vou te dar um exemplo também exagerado de uma pessoa que tem quase uma luz própria, independente da gente gostar do conteúdo ou não. É o Whindersson, né? Falando ainda do mundo da comédia. Se a gente vê os primeiros vídeos do Whindersson, é ele sentado num quarto de hotel com um celular toscaço, com uma iluminação tosca, às vezes sem camisa, com a cama desarrumada atrás, mas o timing do cara é bizarro e a edição do vídeo do cara é bizarra. Então, tudo bem, eu tô falando de um alienígena, né? O jeito que o cara fala, é outro nível de gente aquilo. Mas eu acho que, assim, quando você vê um conteúdo muito animal, muito bem feito, muito divertido, a Júlia Sete, por exemplo, é super engraçada, é super divertida, tem umas coisas legais dela. Eu acho que daí sim, você que tocou num ponto, que quando a gente conversou com o Edu e com a Val, a gente falou exatamente isso, que era... por que tem mais homem e mulher, e falaram sobre isso, sobre as mulheres serem mais suscetíveis às críticas. E aí tem uma hora, se você puder assistir, é muito engraçado, tem uma hora que a gente, não sei se fui eu, se foi a Val, se foi a Ju, perguntou pro Edu, mas o que você... e você, como é que você reage das críticas? O Edu virou e falou assim, eu não sei, eu não leio. Aí você fala, nossa, que mulher gênio! Mulher não consegue fazer isso. Mulher lê e ainda fica remoendo aquilo. Então, mas a Val falou assim, hoje eu leio muito menos, eu ainda fico brava, mas eu leio muito menos. E eu acho, e aí isso é uma coisa cultural, sei lá o que é, mas é assim, tem que desencanar, faz o conteúdo e que se dane o que os outros vão falar. Eu não tenho essa audiência toda a ponto de eu ter hater, né, falando mal de mim e tal. O que acontece de vez em quando é a Milk, de vez em quando a galera, eu mandei mensagem pra Milk, a Milk não responde. Eu falo assim, nossa, velho, não responde porque eu não vi, desculpa aí, cara, eu já te respondo agora. O sucesso subiu a cabeça, não responde mais. Ou fala assim, a Milk são sempre os mesmos influenciadores, isso que a gente tá falando aqui, né? Precisa ser amigo do Cado e da Ju para participar dos eventos. Eu falo, tá bom. Assim, na verdade não precisa, mas quando você participa dos eventos, tem uma grande chance da gente ficar amigo. Acaba se tornando amigo, né? A gente fica amigo, né? Mas assim, a minha intenção, além de mostrar, quando eu comecei o canal, eu queria mostrar o universo de corrida, principalmente aqui do estado, né? Porque aqui também tem alguns canais, mas também são pequenos, são de homens, né? E a intenção é mostrar por uma outra visão, por uma mulher, e eu não sou tão tímida assim, então já meto as caras mesmo e vou fazer, e vamos ver no que vai dar. E também para incentivar as pessoas a também fazer, né? Porque às vezes você está lá numa cidadezinha pequenininha que pouca gente te olha e você começa a mostrar tudo e é legal ver uma menina fazendo a coisa e surgindo, né? Igual você falou da Júlia, eu também acho ela super divertida, assisto praticamente todos os vídeos dela por causa da espontaneidade dela. E a pessoa que é tímida, se ela não começar a fazer, ela nunca vai perder essa timidez. À medida que você vai fazendo, você vai desenvolvendo e depois você não tá nem aí pro que vai... O ruim é quando cresce vem as pancadas, né? Vem elogio, mas vem as pancadas. Mas aí você já tá acostumado. Então a intenção é que
as pessoas também façam, que as pessoas também mostrem esse universo da corrida com os olhos dela. Mas sabe que eu acho que é um ponto de atenção importante quando você vai criar um conteúdo? Eu sei que isso é uma coisa que é difícil ter essa sintonia fina para isso, né? Mas é por que você está criando esse conteúdo? Qual que é o teu objetivo da criação desse conteúdo? Você está criando esse conteúdo porque você quer que uma marca te apoie? Ou você está criando esse conteúdo porque você acha divertido fazer isso? É o que você ama fazer. Porque você quer, de fato, transformar a vida das pessoas. E eu acho que essa sutileza do seu conteúdo é o que, de fato, curiosamente, é quase invertido. Dificilmente alguém tem essa sintonia tão fina a ponto de falar assim, não, eu estou fazendo para ser patrocinado pela marca, mas eu vou fazer o que eu amo para ser patrocinado pela marca. É muito raro você encontrar alguém que tenha essa capacidade de conseguir fazer com esse olhar. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas, quando elas criam seus conteúdos de forma espontânea, com esses propósitos maiores, né? E quando eu digo maior, não estou falando, vou transformar a vida das pessoas. O propósito maior é, de repente, você falar assim, eu estou me divertindo fazendo isso. E quero que se dane se alguém gosta ou não gosta, eu vou fazer o que eu gosto. E aí você, às vezes, a marca busca essa espontaneidade, essa verdade, é a coisa mais legítima de todas, é a coisa mais legal de todas. Vou contar uma história rápida, de verdade, sem fazer jabá de nada, tá? Eu sempre gostei de escrever. E eu escrevia bastante no Facebook. Escrevia textos enormes no Facebook. E os textos que eu escrevo são sempre coisas, são crônicas, são coisas que aconteceram comigo que eu conto de forma engraçada. Então eu sento e escrevo, né? Beleza. E eu comecei a fazer isso, e aí, obviamente, os meus amigos faziam comentários em cima dos meus textos e tudo mais. Tal. Quanto mais comentários eles faziam, elogiando, falando bem e tal, e eu escrevo de forma bem... mais pro lado engraçado mesmo, e algumas coisas bem retardadas até que eu escrevo, de histórias que aconteceram e tal. E eles falavam assim, pô, cara, você tinha que escrever um livro, porque você escreve super bem e tal. E eu tô falando de uma coisa que eu faço há bastante tempo, tá? A galera falava assim, pô, o único texto longo que eu leio em rede social é o seu texto. E toda vez que eu ficava pilhado para escrever um texto, porque eu achava que eu precisava ficar mantendo a história de escrever um texto, porque eu era alimentado pelos elogios das pessoas, os meus textos não ficavam legais. Quando eu escrevia porque eu estava afim de escrever, por minha causa, eram os textos mais divertidos. E aí, eu fiz o livro. E, inclusive, eu fiz um pré-lançamento sábado, agora, desse livro. Ai, que legal. E aí tem um monte de história desse livro. Eu não vou nem mostrar para não configurar jabá mesmo, tá? Mas, assim, e eu fiz o lançamento do livro, não teve uma editora que fez, fui eu que imprimi o livro. Eu contratei um ilustrador para fazer as ilustrações, para fazer a diagramação, contratei um revisor. Eu paguei a bagaça inteira. Né? Até porque eu conversei com uma amiga minha, agente literária, que eu contei para ela que queria escrever um livro, ela virou para mim e falou assim, cara, ninguém vai publicar seu livro, você não é ninguém. Aí eu falei, porra, Ale, que sacanagem. Não, mas é o que ela queria dizer, e ela é fofa, tá? Mas o que ela quis dizer é o seguinte, cara, você não é celebridade, você não é um cara conhecido que vai lançar um livro e todo mundo vai querer comprar, e você não vai falar, você não está escrevendo sobre uma especialidade do tipo, se você escrevesse um livro sobre como ser influenciador no universo de corrida de rua, legal, uma editora podia querer bancar isso, porque você tem não uma comunidade muito grande, mas a comunidade core do universo de corrida te conhece e talvez comprasse esse livro por causa disso, mas não é, você está escrevendo um livro de crônica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu falei, pô, nenhuma editora vai querer fazer. Eu vou fazer. E aí eu fiz o livro. Eu banquei, eu fiz tudo do livro. Eu levo, alguns amigos meus falaram que querem e tal. Eu levo o livro com essa característica, com esse pensamento. Eu falo assim, se a pessoa quiser pagar, ela paga. E se ela não quiser pagar, eu vou dar o livro do mesmo jeito.
porque eu quero que se dane. Assim, eu fiz o que eu estava a fim de fazer. Então, eu acho que quando você faz o que você está a fim de fazer... Eu mostro. Peraí. Agora tá todo mundo curioso, vai querer saber. Peraí. 30 crônicas escritas pelo meu amigo imaginário. Resumão da história, vai. Eu peguei os textos que eu escrevia no Facebook e as pessoas falavam, você tem que lançar um livro de crônica. Eu falava assim, não, livro de crônica, um livro de crônica do Cado. Aí é a coisa mais ego do mundo, né? E aí eu falei, não, eu precisava de uma coisa que colasse as histórias. E, de fato, quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário que chamava Cacabó. Que minha mãe perguntou, que inclusive está escrito aqui atrás, a história do Cacabó. Minha mãe perguntou assim, Cado, com quem você está falando? Eu falei, com meu amigo. Quem é teu amigo? Eu falei, Cacabó. E como é que é o Cacabó? Eu falei, normal, ele tem um pé na cabeça. Normal. E ele tinha um pé na cabeça, o Cacabó. Aí eu contratei o ilustrador, aí o ilustrador fez o Cacabó. Que com o pé na cabeça não dava muito certo. Aí ele fez isso aqui, ó. E é o Cacabózinho. Uma cabeça no pé. Tipo isso. E aí eu peguei todos os textos e transformei em cartas para o meu amigo imaginário. Então todas as crônicas começam com querido Cacabó. E é como eu escrevo nas redes sociais. Toda vez que eu vou postar alguma coisa, e de verdade, Amanda, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu escrevo pensando que eu estou mandando uma carta para um amigo que não vai... que ele só vai saber o que aconteceu se eu contar, detalhando, fazendo essas coisas. E de verdade fez um sucesso legal, as pessoas curtiram, as pessoas compraram o livro, foi agora, né? As pessoas que já receberam o livro, já compraram, me mandaram feedbacks falando assim, nossa, eu ri muito, os textos são muito engraçados, tal. Mas eu fiz para mim. Eu não fiz para ninguém me patrocinar, para uma editora publicar, eu fiz para mim. E eu acho que quando você faz uma coisa para você, a força que tem é muito maior. E aí você fala assim, pô, mas a marca vai querer alguma coisa? E aí é o ovo a galinha, né? Aí você fala assim, tio, se você tá fazendo para a marca, você não tá fazendo para você. Então é assim, faz para você, divirta-se com o que você tá fazendo, e se por acaso o que você fizer despertar a atenção de alguma marca, ela vai te procurar. Ou, se por acaso algum brother seu ou uma amiga sua vê o teu conteúdo e fala assim, puta, Amanda, você já pensou que a Volkswagen pode querer te chamar para o lançamento do novo Polo, porque tem uma história que você conta da tapioca invertida, que tem não sei o que, não sei da onde? Aí você fala, nossa, nunca tinha pensado na Volkswagen, mas legal, vou mandar um e-mail para eles, vou mandar um WhatsApp para eles falando assim, eu tenho um canal assim, 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 o que você acha? E aí o que vai acontecer? Ela vai falar assim, fala com a minha Milk. E aí a agência dos caras. Muito bom, muito bom. Cado, a pergunta que não quer calar. Planos da Milk para o 2023. Está batendo a porta já. Eu acho que a gente tem uma paranoia de sempre evoluir no que a gente está fazendo, né? Sem chaveco, né? Eu acho que a gente tem uma coisa de organização que eu acho que a gente pode melhorar bastante, de processos que eu acho que a gente pode melhorar bastante. A gente está investindo nisso, né? A gente tem uma pessoa cuidando disso dentro da Milk. E eu não acho que tem uma coisa muito específica. Assim, tem as coisas dos clientes, né? A gente quer implantar coisas muito interessantes para as marcas, né? Tem alguns projetos já meio na boca aí para acontecerem para 2023, de alguns dos nossos clientes. Mas eu diria para você que eu acho que o principal é a gente não esquecer do porquê que a gente está fazendo isso. E a gente está fazendo isso porque a gente curte. Então a Milk não é a empresa que paga os melhores salários. Eu sei disso, né? Eu não sou maluco, né? Não estou alienado com relação ao mundo. Mas a gente tenta fazer com que as pessoas que trabalham junto com a gente tenham vidas divertidas e vidas legais, né? O propósito da Milk
o manifesto da Milk, ele começa com uma frase: a gente quer transformar o mundo num lugar com pessoas mais saudáveis e felizes. E a gente não pode esquecer que a gente faz parte desse público, né? E que se a gente não tiver mais saudável e feliz, a gente tem que levantar a mão e falar: galera, não está divertido. Então, eu acho que o grande plano para 2023 é a gente continuar fazendo o que a gente ama e podendo ganhar um pouco de dinheiro para a gente ter uma vida legal. Mas é meio isso. Não sei se tem alguma coisa tão assim: nós queremos uma sede nova. A gente acabou de refazer um escritório, né? Que a gente chama ele carinhosamente de AP da Milk. A gente alugou uma sala pequenininha, a gente decorou ele como se fosse um apartamento mesmo, não é mais um escritório. Tem sala de estar, tem TV, tem... é mó legal. Todo aconchegante. Todo aconchegante, é mó legal. Da hora. Vou te falar uma coisa que eu percebi. Você estava falando aí para eu assistir entrevista, não sei o quê. Eu acho que tudo que tem no YouTube de vocês eu já vi, tá? Eu acho muito, muito legal todo o trabalho que vocês fazem, né? Tudo que a gente fica aqui de longe admirando, babando, desejando estar envolvido, né? Eu acho que o grande sucesso de vocês se deve ao olhar apaixonado que tanto você quanto a Ju tem. Teve uma entrevista que eu estava vendo de vocês que, enquanto a Ju falava, você olhava para ela e falava assim: ai, minha Milk, olha o que ela está falando, olha o que a gente fez, olha que lindo, sabe? Então, é muito gostoso ver isso em empresas, e quando você vê a empresa que trabalha com esporte, que é uma coisa que a gente ama, né? É aquela coisa que envolve a corrida, junta um monte de gente, você conhece um monte de gente, um monte de história diferente, e aí quando você vê uma empresa que é uma empresa de marketing, é publicidade, mas você olha, vê aquele olhar apaixonado, né, por aquele trabalho que está sendo realizado, você fala: cara, não tem como não ser sucesso, porque tá tudo certo, é gente competente, trabalhando com o que ama e fazendo o melhor que pode ser feito. Então, assim, desejo muito sucesso para a Milk em 2023, que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos, que a Milk consiga, que a gente traga uma marca, alguma coisa para o Espírito Santo também, para a gente juntar mais essa galera, e que tudo de bom aconteça para vocês nesse ano que está para entrar. E é isso. Se você tiver mais alguma coisa que você queira deixar para os seguidores do E aí, bora correr, a palavra é toda sua. Não, eu acho que você levantou um ponto super legal que eu acabo, não sei se eu falo bastante, mas eu acho que é sempre bom reforçar, que é a Ju, né? Porque, de fato, ver o trabalho da Ju, né, e o envolvimento que ela tem na Milk, de fato, traz muito orgulho mesmo, né? Porque ela é muito, muito, muito acima da média, né? Então, o que eu vou falar, assim, a Ju conhece a Lu, eu conheço o Dudu, que é o marido dela, nós somos muito amigos todos, tal, mas assim, eu fico muito encantado quando eu vejo a Ju atuando e falando e defendendo a Milk, porque o pensamento não é: pô, que legal que a Ju fala uma coisa que não é um pensamento de ela aprendeu o que a Milk é, não é isso, que legal que a gente conseguiu encontrar uma pessoa que tem como princípios os mesmos princípios que eu tenho e que a Milk tem, e que, inclusive, toda a bagagem pessoal dela fez com que a Milk se tornasse o que a Milk se tornou também. Porque a Ju não está com a gente há pouco tempo, ela está há bastante tempo, né? Entrou como gestora de Nike e teve um processo evolutivo natural, e ela é um furacão trabalhando, né? Ela tranquilamente a profissional mais competente que eu já trabalhei na vida. E eu fico muito feliz de ver que a Milk tem se transformado numa coisa que tem muito da minha cara, muito da cara dela, e que a Milk tenha se tornado uma coisa muito legal. E ela só se tornou essa coisa muito legal em função, obviamente, do meu perfil, mas muito do dela e muito de todas as outras pessoas que trabalham junto com a gente. Porque eu não sou psicólogo, mas eu sei que tem um termo na psicologia que fala de psicologia familiar, né, dinâmica familiar, né, que no final todo mundo contribui de alguma forma com essa família, e a Milk é muito isso, né, é muito família. Então a carinha de todo mundo faz com que a gente seja o que a gente é,
e a gente seja tão bem aceito pelos nossos clientes e pelos canais que nos cercam. Então, acho que é legal levantar esse ponto com relação a Ju e agradecer ela. Eu não sei se ela vai assistir isso, eu vou falar para ela assistir, mas ela faz o que ela quer da vida. Então, Ju, por favor, Ju. Vamos juntão, vai, é nóis, parça. Eu falo que a Ju a gente está entrando numa relação de irmão, eu e a Ju, né? Então eu falo assim, meus filhos são seus sobrinhos, suas filhas são minha sobrinha já, né? Porque a gente é muito próximo. E aí, fechando, queria agradecer a Yara, né, que fez essa ponte para a gente estar aqui. Beijo, Yara. Me colocar à disposição para quem quiser trocar uma ideia, quem quiser bater um papo. Me chama pelo Instagram. É super fácil, gente. Me chama manda um direct no Instagram, a gente troca uma ideia, a gente marca um papo, a gente pode tomar um café, a gente pode fazer um trote junto, a gente pode fazer uma call, enfim, a gente faz qualquer coisa. O trote é só se for de boinha, né? Se você tiver que falar muito, tem que ser de boinha, né? Senão vai pro café mesmo, que é melhor. Cado, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no canal. E felicidade, sucesso para você, para Milk, para todo mundo que está aí no universo Milk. Adorei. Conta comigo. Falou. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acham que tenha faltado, deixa aí nos comentários. Quem sabe rola uma nova conversa. A gente traz a Ju também para contar as experiências dela. E, à medida que for surgindo assunto, a gente vai se falando. Fechado. Beijo, galera!